para dar uma aula de Bíblia, especialmente para ele e para outras pessoas que pensam da mesma maneira. A igreja não é chamada a fugir, não tem como se preparar para a grande tribulação, a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação, porque não existe. A pessoa ainda falou, que me enviaram, me dê 2 versículos apenas, só 2 no Novo Testamento que alguém tem que fugir, porque aí eu faço uma doutrina. Me dê 2 apenas que a igreja, ou que as pessoas no Novo Testamento fugiram, disse essa pessoa, né? Que eu não vou nem mencionar porque meu foco aqui é didático. Então a pessoa disse que não há base bíblica para fugir no Novo Testamento. E que se eu desse, ou qualquer um desse, 2 versículos, aí sim poderia se fazer uma doutrina. Não é só 2, né? Mas falou 2 porque desconhece também. E aí então dava para fazer uma doutrina a respeito daquilo, porque do início do Novo Testamento ao final não há nenhuma base bíblica para fugir, a igreja não é chamada a fugir, blá 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 blá. Pois bem, então vamos lá. Quando é que começa o Novo Testamento? Na minha Bíblia, eu não sei na dele, não sei de outras pessoas, mas na minha Bíblia começa em Mateus. Mateus, Marcos, Lucas, João e assim por diante. Atos e assim por diante. Então, o Novo Testamento começa em Mateus, certo? Em Mateus. Preste atenção tudo que eu vou te falar para você enviar isso também para o seu pastor. Se é o caso do teu pastor, peça para ele assistir essa aula bíblica. É muito importante que ele assista esta aula de Bíblia, certo? A Bíblia, no Novo Testamento, começa em Mateus. Eu nem vou falar do Velho, porque Deus e a Bíblia, um dos atributos de Deus é a imutabilidade. Deus não tem sombra de variação. Ele é o mesmo Deus do passado. Então esse negócio de Deus de velho e Deus de novo não existe. Assim como Deus é eterno, Deus é onipresente, Deus é onisciente, Deus é onipotente. Não está na Bíblia que Deus é onisciente com essas palavras, mas é um atributo de Deus, ele sabe de todas as coisas. Não está na Bíblia que ele é onipotente, escrito, ó, Deus é onipotente, mas um dos atributos de Deus é ter todo o poder. Não está na Bíblia que Deus é onipresente, que ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, mas é um atributo de Deus, a onipresença. Assim como é a imutabilidade de Deus. Deus é o mesmo ontem, hoje, amanhã e eternamente. Então eu nem vou falar de Velho Testamento, porque Velho Testamento é covardia, né? O curso por isso que ele é Bíblia pura, de Gênesis até o Apocalipse. Mas agora eu vou falar só do Novo, porque essa pessoa disse que não há base bíblica no Novo Testamento para dizer que alguém fugiu. Pois bem, então vamos lá. Vamos começar a ler, e eu vou botar na sua tela, Mateus capítulo 2. Já no começo do Novo Testamento, e eu sublinhei aqui para você. Mateus capítulo 2, vamos ler? Vamos. E tendo eles E entrando na casa, acharam um menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. E abriram os seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. E sendo por divina revelação avisados num sonho, então foram avisados por Deus, por divina revelação, por Deus, num sonho, para que voltassem para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. E tendo ele se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José num sonho, dizendo: levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. E demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Então veja, quando Jesus nasce, de cara Jesus nasce e o anjo aparece para José e disse: José, eu venho aqui para te avisar que Herodes quer matar o menino, Jesus, o Todo-Poderoso. E Jesus poderia olhar e dizer assim: ei, não precisa, eu sou Deus, eu sou o Filho de Deus, deixa ele chegar aqui, eu vou fulminar Herodes e todas as suas tropas, todos os seus funcionários, todos aqueles que estão amando de Herodes. Não, o anjo vai até José e diz para José assim: José, olha, foge para o Egito, foge. Mas ele disse que não tem base no Novo Testamento para fugir. E o próprio Filho de Deus encarnado, onipotente, todo-poderoso,
teve que pegar a sua trouxinha junto com José e fugir para o Egito, porque Herodes queria matá-lo. Então, de cara, Jesus já foge. O próprio Verbo, o Criador dos céus e da terra, fugindo de um pé de chinelo chamado Herodes. Mas esse disse que não tinha base bíblica para fugir no Novo Testamento, porque não conhece a Bíblia. Se conhecesse, não ia dizer. E o caso do pastor da irmã também aqui, né? É muito importante que ele escute essa live com um tom exclusivamente didático. O próprio Jesus teve que dar no pé. Aí olha o que diz o texto, vamos mais para frente um pouquinho. Então, foge para o Egito e demora. Ó, não foge, já vem, fica lá, fica escondido lá, até que eu te diga, porque Herodes vai procurar esse menino para matar. E levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe de noite e foi para o Egito. Esteve lá até a morte de Herodes, ficou lá até Herodes morrer, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz: do Egito chamei o meu filho. Vamos ler abaixo agora do capítulo 2. Morto, porém, Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu num sonho a José do Egito, dizendo: levanta-te, toma o menino e a sua mãe e volta para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuravam a morte do menino. Agora, o anjo está dizendo, pode voltar, não precisa mais fugir, porque aquele que queria matar já morreu. Pode voltar. Então ele se levantou, tomou o menino e foi para a terra de Israel. Então, de cara, você vê o seguinte: o próprio Verbo, Bíblia pura, exatamente, irmã Rosângela, o próprio Verbo encarnado, todo-poderoso, teve que fugir. Mas aqui na internet um diz para você que não tem base bíblica no Novo Testamento para fugir, porque não conhece a Bíblia. Se conhecesse a Bíblia, não falava asneira. Amém? Jesus, em certa feita, estava para ser apedrejado. Apedrejado. Onde está isso, pastor? Está em João, capítulo 8. Eu vou ler para você aqui, vou botar na sua tela. João, capítulo 8. Eu vou puxar aqui no Bíblia Online para você. João 8 diz assim a Bíblia. Presta atenção no que diz o texto. Jesus estava para ser apedrejado. Amém? Apedrejado. Deixa eu puxar aqui o versículo. Diz assim a Bíblia. Presta atenção, porque é muito importante isso também, para que você fale com o seu pastor. O seu pastor que diz, não tem base bíblica, não existe isso na Bíblia. Então você manda essa live depois da live para ele, para que ele aprenda corretamente, não como ensinaram as igrejas ou os canais aqui do YouTube, repetem e não conhecem a palavra de Deus, amém? Então vamos lá, vou botar na sua tela, presta atenção. João capítulo 8. João 8, diz assim a Bíblia: És tu maior que o nosso... Versículo 53. És tu maior que o nosso pai Abraão que morreu? Perguntaram para Jesus. E também os profetas que morreram? Quem te fazes tu ser? Jesus respondeu: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é meu Pai, o qual dizeis que é vosso Deus. E vós não o conheceis, mas eu conheço. E se disser que eu não conheço, serei mentiroso como vós, mas conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu, e alegrou-se. Disseram-lhe, pois, os judeus: ainda não tem 50 anos, Jesus, e viste Abraão? Olha a ignorância do povo na época. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram pedras para atirar em Jesus. Mas Jesus fugiu e saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim se retirou. Essa versão diz ocultou-se. Outra versão vai dizer fugiu. Jesus vazou. Jesus deu no pé porque disse a si mesmo: esses caras vão me encher de pedrada. Então Jesus, que podia fulminar eles ali, porque tinha todo o poder, bateu em retirada. Amém? Bateu em retirada e fugiu. O citado disse que não tinha 2 versículos bíblicos no Novo Testamento que desse base a fugir. Eu já citei 2, mas calma, tem muito ainda a você aprender, e eu vou chegar na igreja, vou chegar em Apocalipse, calma aí.
Quando Jesus estava para ser crucificado, Jesus mais uma vez quer fugir. Jesus mais uma vez quer sair de cena, quer sumir. Vamos ler rapidamente. Está aqui, ó. Evangelho de Mateus, capítulo 26, a Bíblia diz assim, presta atenção. Olha o que a Bíblia diz. E levando consigo Pedro, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhe disse, a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. Jesus disse para ele. E indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu Pai, se é possível, ou se possível fora. Várias versões vão mudar o texto, mas é o mesmo contexto e o mesmo conceito. Se possível fora, passe de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Outras versões vão dizer, se possível, passa de mim esse cálice, contudo seja feita a tua vontade. Jesus está dizendo assim, Senhor, se possível, me tira dessa cena da crucificação. Se possível, me livra da crucificação. Eu não quero beber desse cálice, eu quero fugir desse cálice, mas... Se não for possível, seja feita a tua vontade. Eu nem quero falar, irmã Patrícia, que Moisés também fugiu, que Davi também fugiu. Isso aí tá tudo no curso, né? Eu estou falando só no Novo Testamento, como esse pastor disse que não existia 2 versículos. Já citei 3. Vai contando aí, amém? Vai contando aí, tá? O Evangelho de Mateus, e esse pastor do áudio, ele também menciona o seguinte, já é outro pastor, esse pastor do áudio eu não conheço, né? Mas esse que vive tentando me refutar na internet é uma vergonha, né? Porque cai em contradição toda hora e fica achando que conhece a palavra de Deus, mas se conhecesse não, falava para o povo que não é possível fugir da grande tribulação. Quer ver? Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 10. Eu estou citando já 4. O pastor pediu 2 versículos no Novo Testamento. Eu estou citando 4. Mateus capítulo 10. Vamos ler? Vamos ler então. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão nos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas. E sereis conduzidos à presença dos governadores, dos reis, por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado como que haveis de falar, porque naquela hora vos será ministrado o que haveis de dizer. E o irmão entregará à morte o seu irmão, o pai e o filho. Os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. Presta atenção, Jesus está falando aqui da grande tribulação. E odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Agora, não há base bíblica para fugir no Novo Testamento. Então leia comigo, versículo 23. Quando, pois, vos perseguirem nesta cidade, fugi para outra. Fugir, vocês fujam, fugir para outra. Porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem. Jesus está falando aqui da grande tribulação, a volta do Filho do Homem. E Israel está dizendo, olha, quando vos perseguirem em uma cidade, fugi para outra, vai para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem. Então como é que alguém vem na internet dizer para você assim, não há base bíblica para fugir no Novo Testamento? Mateus 10 registra o momento da tribulação e diz, olha, quando vos perseguirem uma cidade, vocês fogem para outra. E vocês não acabarão de percorrer todas as cidades de Israel até que o Filho do Homem venha. Pastor, não é possível fugir da grande tribulação, então por que que Jesus está dando a ordem imperativa, fugir para outra? Mas segundo esses pastores, ou esse, que faz live constantemente, quase todo dia aqui, diz que não é possível fugir, que não encontra 2 versículos no Novo Testamento. E o pastor mencionado da irmã disse também que não é possível fugir da tribulação. Calma que eu vou chegar na tribulação ainda. Essa live vai ser de puro conhecimento para você. Preste atenção e fique até o fim, porque depois eu vou te entregar algo poderoso da parte de Deus
Uma revelação importante, revelações importantes da parte de Deus. Amém? Mas eu preciso tratar sobre isso primeiro. O mesmo pastor disse que não há 2 versículos no Novo Testamento. Quando a gente lê Apocalipse, capítulo 12, Apocalipse está onde? Está no Novo Testamento. O que diz Apocalipse 12? Vamos ler? Apocalipse 12. Viu-se um grande sinal no céu, uma mulher revestida de sol, com a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Estava grávida e com dores de parto e gritava com ânsias de dar à luz. E viu-se outro sinal no céu, e um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, a besta que já está na terra e vai perseguir os cristãos, e sobre as suas cabeças 7 diademas. E a sua cauda levou após si a 1/3 parte das estrelas do céu, e lançou-a sobre a terra, e o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela a luz, lhe tragasse o filho. Amém? E deu ela à luz a um filho, um homem que há de reger todas as nações com vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. E olha só o versículo 6. É a mulher, independente se você quer interpretar Apocalipse 12, essa passagem de Apocalipse 12 na teologia, ela é uma passagem de dupla referência. Ela fala sobre um sinal astronômico no céu, mesmo, que aconteceu em 23 de setembro de 2017, a mulher, a constelação de Virgem, no espaço, a coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça, que é a constelação de Leão, 9 estrelas mais Mercúrio, Vênus e Marte, e a lua debaixo dos seus pés. Eu fiz vídeo, um dos primeiros vídeos desse canal, mas ela é de dupla referência. Ela também trata sobre a chegada do Messias, o anticristo, o governo do anticristo, a perseguição contra os cristãos e contra Israel. Independente se a mulher é Israel ou a igreja, não importa qual a interpretação. Não quero aqui me aprofundar nesse texto, eu poderia também, mas não quero. A Bíblia diz que a mulher fugiu para o deserto. Veja só o texto. E a mulher fugiu para o deserto, onde tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias, 3 anos e meio da tribulação. A mulher foge para o deserto. Olha só que interessante, Deus prepara um lugar para a mulher. A Bíblia é linda, verdade, irmão Amir, e não traz confusão apenas para quem quer confundir as pessoas falando asneira na internet. Vamos lá, a mulher foge para o deserto e Deus primeiro prepara um lugar, para um lugar onde Deus havia preparado. Como assim a igreja não é chamada a fugir? Como assim Israel não é chamada a fugir? Como assim não há nada no Novo Testamento que dê base bíblica para fugir? Verdade, irmã Claudenice. Muitos se dizendo sábios, mas infelizmente sem sabedoria nenhuma e ainda tentam contestar para tentar desmoralizar. Mas é em vão, porque é Deus que fala nesta boca. E sem nenhuma altivez de espírito eu falo isso. A mulher foge para o deserto. Essa pessoa que fala que não há base bíblica para fugir, fala de 2 versículos no Novo Testamento. Já dei uns 6 aí. Mas calma aí, a Bíblia tem mais a nos ensinar. Quando a gente olha para Marcos capítulo 14, olha só que interessante. Marcos capítulo 14. Essa pessoa ainda diz na internet, a todos os ouvidos, né? Dizem assim: não, você não vê nenhum apóstolo, nenhum discípulo fugindo. Será? Por que esse pastor não faz meu curso? Por que esse pastor da irmã não faz meu curso? Será que nenhum discípulo e apóstolo fugiu? Será que fugir é ser covarde? Vamos ler então o que diz a Bíblia? Vamos aprender. Aprender enquanto a gente está aqui. 43. E logo, presta atenção, vamos ler aqui, estamos lendo Marcos capítulo 14, verso 43. E logo falando ele, veio Judas, que era um dos 12, da parte dos principais dos sacerdotes e dos escribas e dos anciãos, e com ele uma grande multidão com espadas e varapaus. Ora, o que o traía tinha-lhes dado um sinal, dizendo: aquele que eu beijar, esse é. Prendei-o e levai-o com segurança. E logo chegou e aproximou-se dele e disse-lhe: Rabi, Rabi, e beijou-o. Lançaram-lhe as mãos e o prenderam. E um dos que ali estavam presentes, puxando a espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe uma orelha.
Respondendo Jesus, disse-lhes: saístes com espadas e varapaus a prender-me, como um salteador, como um ladrão? Todos os dias eu estava convosco ensinando no templo, e não me prendestes. Mas isto é para que as Escrituras se cumpram. Então, deixando todos, repita comigo, todos fugiram. Todos. A cena é Judas entregando Jesus com um beijo. Jesus olha, com um beijo tu traz o Filho do Homem? Escuta, vocês saíram aí com espadas e varapaus para me prender como se eu fosse um salteador? E aí o que acontece? Jesus tinha pedido para ficar ali com ele, para velar, para vigiar, para orar. E a Bíblia diz que todos da cena fugiram. Todos fugiram. Mas segundo, esse diz, não é possível, você não vê nenhum apóstolo fugindo. Então a minha Bíblia deve ser diferente. E a sua também. A sua também. Mas eu acho que não. A nossa Bíblia deve ainda ser igual. Vamos pensar na grande tribulação. Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24 não é um texto que trata do ano 70 depois de Cristo. Nada a ver. Mateus 24 trata da grande tribulação. Tribulação. Quer ver? Vamos ler o texto? Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê entenda. Então, os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Fujam. Grande tribulação. Mas tem pastor que acredita que não é possível fugir da grande tribulação. E os que estiverem sobre o telhado, não desça tirar alguma coisa da sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar as suas vestes, dê no pé. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias, e orai para que a vossa fuga não aconteça nem no inverno, nem no sábado. Aí diz ele que esse texto é do ano 70. Será? Vamos ver em seguida. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. Será que esse texto está tratando do ano 70 depois de Cristo? Quando a própria Bíblia diz que haverá tão grande aflição como nunca houve, nem jamais haverá sobre a terra? É lógico que não. Está tratando sobre a grande tribulação. E na grande tribulação, veja só o que diz o texto a seguir. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Calma aí, Jesus está tratando da grande tribulação, não tem nada a ver com o ano 70 como foi falado, como foi ensinado erroneamente, porque as pessoas às vezes me mandam asneiras desse tipo. Jesus está falando, se nunca houve uma aflição dessa e nem jamais haverá, não pode ser outro período, senão a grande tribulação. E neste período a Bíblia diz, quem estiver na Judéia, fuja para os montes. Quem estiver no telhado, não desça a pegar alguma coisa. Não volte para buscar o vestido. Ai das grávidas e das que amamentarem, porque haverá tão grande aflição, como nunca houve, nem jamais haverá sobre o mundo. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Como é que é? Não há 2 textos sequer no Novo Testamento que falam sobre fugir. Eu já citei uns 10 de largada já, e só no começo dos evangelhos. Estou em Mateus 24 ainda, certo? Então, para você explicar isso também para o seu pastor. Algumas pessoas dizem assim, e é mencionado por esse também. Olha, Paulo sofreu naufrágio, foi preso. O fato de Paulo sofrer naufrágio e ser preso não significa que ele buscou a prisão, que ele buscou o naufrágio, que ele buscou receber 5 quarentenas de açoites menos 1. Não. Tanto é verdade que o próprio livro de Atos diz que Paulo está perante o rei Agripa agora, sendo acusado. Se Paulo buscasse sofrer o dano, como uma pessoa uma vez comentou numa live minha e disse assim, pastor, o viver é Cristo, morrer é lucro. Quando Paulo disse isso,
Paulo não estava fazendo uma apologia ao suicídio. Não. Paulo estava dizendo que se você morresse, era lucro. Mas Paulo não disse busque morrer, busque sofrer. Não. Tanto é verdade que Atos capítulo 2, Paulo está diante do rei Agripa e ele é acusado. E vamos ler o que Paulo faz diante do rei Agripa? Atos capítulo 26, olha só que interessante. Depois Agripa disse a Paulo, é permitido que te defendas, Paulo. Então Paulo, estendendo a mão em sua defesa, respondeu, tenho-me por feliz, ó rei Agripa, de que perante ti me haja hoje de defender de todas as coisas que sou acusado pelos judeus, mormente sabendo que tens conhecimento de todos os costumes e questões que há entre os judeus, por isso te rogo que me ouças com paciência. Então olha só, o rei Agripa chega para Paulo e diz assim, Paulão, olha só, tu está sendo acusado, e daí, tu quer se defender? Aí Paulo responde, meu Deus, rei Agripa, glória a Deus que tu me dá a oportunidade de eu me defender. Eu quero inclusive que tu me ouça com paciência a minha defesa. Então Paulo começa a fazer um arrazoado a respeito da sua defesa. Ele começa a dar as razões da sua defesa. Se Paulo quisesse sofrer o dano, ele diria, viver é Cristo, morrer é lucro, pode me matar, eu quero mais é morrer. Paulo não disse isso. Paulo disse, eu quero me defender. Por favor, me dá essa oportunidade, me ouve com paciência. Eu vou começar agora a destrinchar aqui a minha defesa, para que eu não seja preso, para que eu não seja penalizado. Veja como as pessoas leem a Bíblia miopemente. Leem a Bíblia sem o mínimo de interpretação de texto. Falta português, falta teologia, falta exegese, falta hermenêutica, falta quase tudo. Paulo nunca buscou o dano. Paulo se defende. Paulo vai lá e diz, eu quero me defender. Ué, mas Paulão, como é que tu dissesse que viver é Cristo, morrer é lucro? Não, querido, eu estou dizendo que se acontecer, você não deve buscar morrer. Não fala asneira. É isso que Paulo está dizendo. Por isso que quando Jesus foi tentado pelo diabo, o diabo tentou Jesus e disse para Jesus, Jesus, está escrito, aos teus anjos dará ordem ao teu respeito para te jogar daqui abaixo, eles vão te segurar. Está escrito lá no Salmo, Jesus disse assim, também está escrito, Satanás. É verdade, tem um texto que olhando ele parece aquilo ali, mas você interprete no contexto, conheça mais a Bíblia antes de falar asneira. Também está escrito isso. O que está escrito, esse é o contexto, Satanás. Esse também está escrito é muito valioso, que infelizmente o pastor da irmã não conhece, né? E esse pastor que vive tentando dar indiretinha, que não tem base bíblica para fugir, também não conhece. Se conhecesse, não falava esse tipo de asneira. Pois bem, eu ainda estou em Atos, eu já vou encerrar, mas eu quero que você... Quando alguém diz assim, não há dois textos bíblicos no Novo Testamento que dê base à igreja fugir. Sabe o que é isso? É ignorância bíblica. A própria Bíblia diz que em Apocalipse capítulo 16 que os montes vão fugir. Os montes vão fugir. Vamos ler? Apocalipse capítulo 16. E o sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e saiu grande voz do templo do céu do trono, dizendo, está feito. E houve vozes e trovões e relâmpagos, e houve um grande terremoto, como nunca houve desde que há homem sobre a terra. Tal foi este grande terremoto, este tão grande terremoto. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram, e da grande Babilônia se lembrou Deus, para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. E toda a ilha fugiu. Como é que é? Até as ilhas fogem. E todos os montes não se acharam. Então a Bíblia está dizendo que até os montes na grande tribulação e até as ilhas vão fugir.
Não é possível, pastor. Eu vou te dar uma aula agora muito importante. Fica aí. E já vou passar para o que Deus tem de revelação para você nessa noite. Para todos nós, está muito perto. Então, por favor, eu preciso que você preste atenção no que eu estou te falando. Até as ilhas e até os montes fogem. Tudo no Novo Testamento, mas não há base bíblica para fugir no Novo Testamento. Só na Bíblia de quem não tem páginas ou falta capítulos e livros da Bíblia. Na minha, tem de sobra. O livro de Provérbios, ele é um livro atemporal. O que é um livro atemporal, pastor? Que ele serve para todas as épocas, porque o livro de Provérbios é um livro de conselhos práticos, de pura sabedoria. E olha o que diz o livro de Provérbios no capítulo de número 27, versículo de número, deixa eu achar aqui, 12. A Bíblia diz assim, ó: o prudente vê o mal e se esconde, mas o tolo ou o simples passam e sofre o dano. Olha só, a Bíblia está dizendo em Provérbios que o tolo passa, não tem problema, não precisa, não tem que ter medo, passa e sofre o dano. Mas o prudente, o sábio, vê o mal e se esconde, foge. Não tem base para fugir. Provérbios é atemporal. Conselho prático. Exatamente, irmã Djanira. Exatamente. Faça isso que faz bem. Então veja bem como a Bíblia manda você fugir.